Então, mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão aqui, que podem, né, ver em um outro momento esse encontro. Então, só relembrando, né, hoje é o nosso dia de formação profissional, que é quinzenal, né? Meu nome é Elane, e rapidamente eu vou relembrar o que nós falamos na aula passada, muito brevemente. Você pode passar, Renata, por favor? O slide. Ainda não passou. Eu acho que pode ser até a internet que está meio lenta, será? Calma aí, a gente vai acertar isso. Certo. Passou? Aí. E aí nós temos, né, relembrando, eu fiz uma pergunta a vocês, né? Qual sua formação ao longo da vida? Ao longo da vida, por quê? Porque sabemos que a formação, ela dura todo esse período que aqui estamos, né? Então, é um longo processo, não é imediato a nossa formação. A nossa formação, ela vem se desenvolvendo com o tempo. Nós vamos nos constituindo enquanto humanos, né, na nossa trajetória aí de vida. Então, eu escolhi exatamente essa escultura que eu acho lindíssima de Bob Cowrie, porque ele mostra um homem, né, um humano, se constituindo, né? Então, ele mesmo está se constituindo. E isso eu levo para a minha vida, né? Ninguém vai se formar por mim. Minha mãe não pôde se formar por mim, ela me oportunizou momentos, né? Ela me deu algumas opções, mas a vontade, né? Todo o empenho, tudo foi dado por mim, né? Então, falamos um pouquinho disso na aula passada. Pode passar para o próximo? Isso. E aí, eu trouxe para vocês algumas perspectivas que nós vamos trabalhar na formação profissional, não é? Então, dentro da minha formação, para eu me constituir, né, enquanto pessoa, enquanto trabalhador, né, enquanto humano, eu elenquei aqui algumas perspectivas. Então, a primeira perspectiva é a perspectiva do conhecimento, né, da sua formação acadêmica mesmo, a sua formação escolar. Por quê? Porque a escola, ela repassa, ela apresenta, ela constrói conosco saberes constituídos por milênios, né, por toda a nossa história de desenvolvimento humano. Então, a escola cabe, né, tanto trabalhar a escrita como a leitura, como as operações, como a parte histórica, como a parte da física. Então, a escola traz todos esses saberes, né, constituídos durante muito tempo, e é na escola que eu tenho. Ah, professora, eu parei de estudar. Nunca é tarde para voltar, nunca, né? E foi o que eu coloquei na aula passada, né? Que eu sou professora da educação de jovens e adultos, eu tenho alunos de 15 a 77 anos, né? Então, sempre é hora de voltarmos nessa formação aí do conhecimento. Um segundo elemento que eu apresentei foi a aptidão, porque a aptidão são esses cursos técnicos, né, que eu faço. Eu preciso, até dei esse exemplo, eu preciso ser garçom, mas não é tão fácil ser garçom, não é simplesmente, eu vou ser garçom e acabou, não. Para o garçom, ele tem um curso, ele tem uma especialização, ele tem todo um conhecimento para que melhor ele desenvolva sua atividade. Também as experiências, quando eu trabalho de freelancer, quando eu trabalho com outros momentos, né, profissionais na minha vida, isso também me constitui enquanto aptidão. A atitude, né? Qual o meu comportamento, a conduta que eu devo ter, né? Como devo me comportar
quando eu estou no meu trabalho, quando estou na minha família, né? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. E o último item que eu coloquei é a espiritualidade. Espiritualidade, porque também faz parte dessa minha formação, né? Porque essa espiritualidade é quando eu trabalho, né? Essa questão da transcendência, dessa elevação, meditação, é aquele momento de paz em que eu consigo parar um pouquinho e captar o que eu fiz hoje, o que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim. É esse constante um auto-olhar que eu preciso ter comigo mesmo para que eu possa me analisar. E aí eu chamo isso de espiritualidade, é essa elevação, ok? E vamos entrar aí no tema de hoje. Pode passar, por favor. O tema de hoje é a comunicação no ambiente de trabalho. Lembrando que todos aqueles elementos que eu trouxe para vocês, eles não podem ser vistos individualmente. A gente precisa enxergá-los como um todo. Ao mesmo tempo que eu estou ali prestando atenção ao meu lado interior, que poderia ser a religiosidade, eu também estou atento ao meu conhecimento, eu também estou atento aos cursos que estão pintando aí, que eu preciso estar me inscrevendo, preciso estar disposto a fazer, preciso estar atento também à forma que eu me comunico, à forma que eu me comporto. Então, tudo acontece ao mesmo tempo. Considerando isso, a comunicação ela é extremamente importante. E o que eu vou colocar hoje para vocês não é algo que venha da minha cabeça, né? Então, é um estudo dentro da neurociências, da área de neurociências, que foi tirado de um estudioso dentro dessa área que eu estou lendo, já fiz o curso dele, e compartilho um pouquinho desse conhecimento aqui com vocês. Então, ele trabalha com essa comunicação plena no ambiente de trabalho. E muitas vezes, né, a comunicação é um desafio. Por quê? Né? Porque a falta de comunicação pode acabar com qualquer negócio, pode acabar com uma família, pode acabar com um relacionamento, como uma boa comunicação pode fazer que tudo aconteça da melhor forma possível. Então, a comunicação é um desafio. Ela é um desafio por quê? Porque ela envolve emoções. Olha a figura que está aí. Então, eu mando uma emoção para alguém, mas ela passa por tantos fatores, a forma que eu penso, e eu quero passar aquilo, mas eu não estou bem, naquele dia eu estou agitado, eu estou nervoso, eu estou ansiosa, preocupada, frustrada, com expectativa, tudo isso interfere como que essa comunicação vai chegar do outro lado. Então, vocês olhem como a emoção ela está relacionada à forma que eu me comunico. E muitos erros que nós temos quando nós vamos falar alto, ou então eu deveria ter falado isso ou não deveria ter falado isso, em muitos momentos isso está relacionado ao momento em que eu estou sentindo alguma situação que eu estou passando naquele instante, né? Assim, nós podemos trocar a forma de falar, né, naquela situação. E a comunicação no ambiente de trabalho, como é que é? Poderia passar? Então, vimos aqui que a comunicação é um desafio. Ela é um desafio porque ela está relacionada, né, às emoções. Dessa forma, nós vamos trabalhar 3 características do ambiente de trabalho. Por que isso? Porque para eu me comunicar, né, num determinado local, eu tenho que compreender as características daquele ambiente. Então, por exemplo, a forma que eu vou comunicar com meu esposo, com a minha namorada, é diferente da forma que eu vou comunicar com o meu chefe, com o meu colega de trabalho, né? São ambientes diferentes, são momentos diferentes, né? Então, quais as características do ambiente de trabalho que faz com que minha comunicação possa fluir da melhor forma possível? Dessa forma, nós vamos dividir esse momento em 2. Nesse primeiro momento, eu vou trabalhar essas características, e no segundo momento, daqui a 15 dias, as estratégias
para poder se comunicar melhor dentro desse ambiente de trabalho. A primeira característica elencada foi a competição. Elaine, mas competição? Qual a relação da competição com o ambiente de trabalho? Olhem só, o ambiente de trabalho é um local que eu vou para poder descansar? É um local que eu vou para poder encontrar amigos? É um local que eu vou para poder falar da minha vida? Não. O ambiente de trabalho é um local de produtividade, é um local de resultado e é um local de meta, né? E aí, essa competição, ela faz parte naturalmente do ambiente de trabalho. Todo ambiente de trabalho tem competição, todo. Por quê? Porque todo ambiente de trabalho eu preciso apresentar um resultado. Eu estou lá para produzir, não é? Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu sou professora de uma escola pública e tenho 26 alunos. Imagina eu chegar lá com os 26 alunos que saem de muito longe para poder assistir aula e eu ficar sentada, né? Ou então eu ficar fazendo outra coisa, toda hora saindo de sala e não atender os meus estudantes. Isso é produção? Isso não é produção. Ao mesmo tempo, há uma competição, sim, porque há uma avaliação constante do meu trabalho. Há uma avaliação do meu trabalho dos próprios estudantes que estão ali. Eles me comparam com outros estudantes, eles comparam essa escola com outras escolas. Então, eu não digo que não é uma competição que não é saudável. É uma competição saudável. Por quê? Porque essa competição me dá um estímulo para que eu possa ser melhor, para que eu possa atender da melhor forma os meus alunos. E, ao mesmo tempo, eu tenho uma competição comigo mesma. Então, antes que eu não tinha, por exemplo, um aluno com síndrome de Down, hoje eu tenho um estudante na minha sala com síndrome de Down, e eu preciso me formar, preciso buscar, eu preciso ser melhor do que eu fui ontem para atender mais e melhor esse aluno. Então, essa competição, ela existe de uma forma individual, como ele existe também entre os meus pares, e também existe de escola para escola. Sendo que é necessário salientar que é uma competição sadia, não é uma competição, porque a competição, quando ela passa da sua medida, ela é igual uma pimenta, ela tem que ser ali naquela medida certa. Se ela passa, ela pode deixar aquele ambiente doentio, né? Então, ela precisa ter a medida certa da competição. Outro exemplo que eu vou dar para vocês. Eu quero pintar o meu quarto e eu preciso contratar um pintor, né? Esse pintor, eu vou olhar o quê? Vão se apresentar para mim três pessoas. Esse que eu vou escolher, ele tem meta, ele sabe o que ele vai fazer, ele tem um tempo para poder fazer, não é? E ele tem que fazer esse trabalho da melhor forma possível, né? Então, quando eu for escolher esse servidor, esse prestador de serviço, ele estará tanto competindo com os outros, que também fazem esse trabalho, mas ele tem que apresentar alguma coisa de diferente, né? Para que eu possa receber, para que eu possa acreditar no seu trabalho e que ele possa desenvolver da melhor forma possível. Então, esse trabalhador, ele tem uma meta, né? Ele vai ter um controle, porque eu vou estar atenta, né? Ele vai ter eu como fiscalizador, porque eu quero aquilo, uma competição aí entre ele e os outros. E na hora, vamos dizer, por exemplo, imaginemos aqui que os três vão se apresentar e um olha, nossa, poxa, aquela pessoa, aquele rapaz, quando ele se apresentou tão bacana. Ele falou, olha, eu já fiz um trabalho em tal lugar, você pode ligar lá, pode pegar referência, eu vou pegar isso para mim como uma boa experiência e vou também colocar dentro da minha formação. E assim a gente vai se constituindo, vai buscando melhorar, vai se analisando a cada dia. A competição, um outro exemplo, também ela é importante, vamos dizer, no caso do hambúrguer,
um restaurante, ou então um lugar que vende comida, hambúrguer. Ele está ali prestando seu serviço numa rua. Na mesma rua, nossa estatística, precisamos estar atentos. O que o outro tem que eu não tenho? Vamos estar mais atentos? Vamos trabalhar junto? Vamos trabalhar coletivo? Então, essa competição toda, ela faz parte hoje dessa nossa formação e faz parte principalmente do ambiente de trabalho, ok? Pode, assim, aí eu coloquei aí, porque o nosso local de trabalho é um local de produtividade, resultado e meta. E segundo ponto que eu coloco aí no slide é que há uma diferença da competição que eu da busca do melhor de si, que é antagônica, contrária àquela competição de vencer um adversário, né? Aquela competição que eu me acho melhor, aquela competição das vaidades. Isso não é competição, né? Isso são pessoas vaidosas que estão no processo de competição, elas estão usando isso de uma forma negativa, né? Então a competição, ela precisa ser vista no ambiente de trabalho de uma forma positiva, ok? Vamos lá ao segundo ponto. Só são 3, tá bom, pessoal? Pode passar, por favor? Então, vamos lá. A competição, ela anda junto, ela convive com a colaboração. Competição e colaboração. Vamos voltar aqui a exemplo de uma loja que vende hambúrguer. O dono dessa loja pode comprar os hambúrgueres, fazer os hambúrgueres, o sanduíche, vender os hambúrgueres, o sanduíche, limpar o local, prestar contas com todo mundo. É possível uma só pessoa fazer? Não. Nós precisamos trabalhar juntos, em equipe. Precisamos de cooperação, precisamos de colaboração. Então, estamos vendo aspectos que fazem parte do ambiente do trabalho. Vimos a competição, mas também, por outro lado, temos a colaboração. Eu falei para vocês que não pode ter excesso, né, de competição, mas também a colaboração não pode ter um local só de colaboração. Vocês imaginem, por exemplo, no meu trabalho, não tem competição, só tem colaboração. Ah, tudo bem, eu faço, aí eu faço quando eu quero, isso tá bom, não tem como eu me comparar, né? Todo mundo vamos fazer. Não, hoje eu não quero fazer, não. Hoje eu vou colaborar, amanhã eu não vou colaborar. Então, vocês prestem atenção que a colaboração, junto com a competição, na medida correta, elas andam muito bem, né? A equipe toda colabora. Numa corrida, por exemplo, meu marido estava vendo esse final de semana corrida de motos, né? Você vê a equipe de uma corrida de motos, quando a moto para ali, né? A equipe toda, né, está em colaboração dentro de uma competição, né? Então, essa colaboração, não existe quem é melhor, não existe quem é pior, cada um tem o seu papel e eles se interagem tão bem, de uma forma tão tranquila, que quando um faz alguma coisa errada, e perde 1 segundo, 3 segundos, e isso já pode causar um resultado muito ruim lá no final. Né? Então, a integração, né? A relação que essa equipe tem, né? Nessa colaboração, nesse momento de concorrência, ela é extremamente importante, ok? Vamos lá para a próxima. A próxima é a hierarquia, né? Então, um ambiente de trabalho exige hierarquia. E nessa hierarquia, a capacidade de diálogo, ela se torna essencial. Eu coloquei aí um exemplo
de um parto. Temos uma médica aqui, se eu falar alguma coisa, ela pode me corrigir, ok? Então, olhem só, eu tenho um momento aí extremamente sério, né? Um momento que todo mundo tem que estar muito atento. Só que dentro dessa quantidade de profissionais que aí estão para atender essa mãe, cada um tem uma função, cada um tem uma hierarquia, né? Não que um seja melhor que o outro. Mais uma vez eu falo isso, todos são importantes. Numa instituição, numa empresa, ninguém é menos importante que o outro. E eu falo isso, por exemplo, eu vejo no hospital. Você tem os melhores médicos, você tem os melhores enfermeiros, e as pessoas da limpeza resolvem não trabalhar. O hospital funciona? O hospital não funciona, porque a limpeza é essencial. A mesma coisa num restaurante, né? Num lugar que oferece comida. Você tem o melhor chapista, você tem os melhores atendentes, mas o restaurante, esse ambiente está todo sujo. É bacana isso? Não é bacana. Então, todos têm o seu papel, precisam ter o seu papel muito claro, né? Por quê? Porque todos os papéis são importantes, né? E voltando aqui no médico, nessa situação que nós temos aqui a foto, vocês imaginem que na hora ele pede, me dá o bisturi. Não, quem é a função do bisturi? Não, eu não sei, calma aí, eu vou procurar. Vocês imaginem se não tivesse claro a função de cada um. Quando o médico fala, limpa nessa parte. Não, cadê? Cadê a pessoa que limpa? Eu não sei. Quem é que vai limpar hoje? Quem é que vai limpar hoje? Vocês imaginem a confusão que ia ser numa hora que nada pode falhar, porque é a hora que vem à vida um outro ser, né? E dali esse ser pode muitas vezes ter sua vida interrompida por uma falha humana, né? Então, essa hierarquia, ela é necessária no ambiente de trabalho. Ela é necessária porque cada um tem seu papel. E quando o seu papel é muito bem definido, quando eu sei o meu papel, quando eu sei o papel do outro, a comunicação flui de uma forma muito melhor, tá? Então, são essas 3 características que eu trago para vocês hoje do ambiente de trabalho. Pode passar, por favor, Renata. Considerando que no próximo encontro nós vamos ver estratégias de comunicação, né? Já tendo conhecimento das características que conversamos hoje, né? Quais são as características? Competição, colaboração e hierarquia. Essas 3 características eu deixo como tarefa, toda professora adora uma tarefa de casa, vocês não têm noção. Então, eu, como professora, eu deixo para tarefa para vocês de uma semana, observem, né? Em que medida há competição no meu ambiente de trabalho? E como que eu me comporto com isso? Em que medida há o trabalho, aqui há um trabalho de colaboração no meu trabalho, né? E como eu me comporto, né? Observando a colaboração que é. E a hierarquia no meu trabalho? Eu compreendo o meu papel? Eu compreendo o papel do outro? Né? Como é a comunicação entre essas pessoas, né? Esses trabalhadores que ali desenvolvem esse trabalho, certo? Então, o meu convite para a próxima semana, e eu deixo aberto, caso alguém queira colocar alguma coisa, né? Expor, colocar alguma dúvida ou alguma sugestão. E aí, alguma? Elane, queria te agradecer também e queria até trazer, né, essa questão da hierarquia, como você trouxe na medicina. É mesmo realmente muito importante e para todo o ambiente lá a gente tem certeza disso. O cirurgião, quando está fazendo uma cirurgia, ele só põe a mão assim e pede alguma coisa. Quem é responsável sabe que é responsável por aquilo. Já a incumbência dele, aquilo funciona muito bem, sem ninguém precisar dizer, né?
quem que vai fazer aquilo. E assim, todo o ambiente, para que funcione harmonicamente, realmente a gente precisa saber qual o papel, qual é a nossa missão, qual é a nossa importância naquilo. E eu sempre falo para os meninos mesmo, e essa questão de ninguém ser melhor que ninguém, né? A gente está naquele papel, naquele momento ali, assumindo esse papel e é uma engrenagem, né? A cooperação é o que eu penso. É uma engrenagem. Se falta uma pecinha ali, não roda direito, né? Então a gente é uma pecinha ali da engrenagem. Queria te agradecer, foi muito bacana. Daqui 15 dias, né? A gente está aí de volta. Isso. Mais alguma? Então, agradeço também a oportunidade de trabalho da Clima Gestão e qualquer coisa estou à disposição. Muito obrigada e boa semana a todos nós. Obrigada, Elane. Um bom dia, uma boa semana para todo mundo, pessoal. Bom trabalho também. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Obrigado.